Bom dia, povo de Deus, bom dia, meu irmão, minha irmã, com muita alegria no coração, né? Sempre, 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 com gozo, alegria, gratidão a Deus por mais um dia. Deus te abençoe por todo o seu caminho, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver. Que a graça de Deus seja com você a todo momento. Não esquecendo, né? Deus só pode estar conosco nós crendo que Ele está conosco, porque Ele é o Deus presente, Ele é o grande Criador, Ele é o grande Eu Sou. Deus abençoe, irmão Domingos, um abraço, irmão Nito, Deus te bendiga eternamente, irmã Verônica, bom dia também. Silvio, Deus te abençoe, bom dia. Todos que estão despertando pela manhã, sendo despertado por Deus para mais um dia, para mais um momento de trabalho, de luta, né? E Deus é o nosso capacitador. É o que dá força, capacidade, inteligência para prosseguirmos lutando, ganhando pão do dia a dia, para a sobrevivência, né? Própria, familiar. Deus é maravilhoso, né? Deus disse para o homem que ele comesse com o suor de seu rosto. Então Deus é o que abre a porta, abre o trabalho para todo homem assim manter o seu lar. Deus abençoe cada vida, cada pessoa, sempre reconhecendo Deus. Deus nos ajude, né? Vamos pensar, vamos meditar mais um pouquinho na palavra de Deus esta manhã. Vamos pensar aí no Deus único, dominador e Senhor nosso, né? Esse Deus que criou o universo, criou os céus e a terra, né? Todos os planetas, a órbita, ele mantém tudo equilibrado pelo poder de suas mãos, ele domina tudo isso. Então ele é o grande criador, né? Dominador, domina o universo. Então se ele criou, ele é o Senhor. E se ele fez a nossa vida, ele também é o Senhor nosso, né? Ele é o nosso Senhor, o nosso grande criador. Ele é o nosso grande Deus, o Pai eterno, o Todo-Poderoso, não é verdade? Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 3, o apóstolo Paulo disse assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito pelo Espírito de Deus diz, é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão sob o Espírito Santo. Vamos repetir a escritura, né? Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Essa é uma informação muito grande e preciosa da parte de Paulo para os cristãos, né? Para aqueles que amam a Deus e pode tomar Deus em sua palavra. Como nós temos falado e anunciado aqui todas as manhãs, mostrando o senhorio do nosso Deus, o grande Criador, onde ele diz, onde a palavra diz que ele é o único Senhor, que só ele é Deus e não há outro, como ele diz em Isaías, Deus antes de mim nunca houve, depois de mim nunca se formará. Então não podemos ter dois senhores, não temos dois deuses. Então a Bíblia nos ensina que Deus é Espírito. E este Deus Espírito, que é o Eterno, o Todo-Poderoso, ele é o grande Jeová, ou ele é o YHWH, que é o grande Eloá, que é aquele que existe de si mesmo, né? Por isso ele é eterno, ele é aquele que existe de si mesmo. E este que existe de si mesmo, ele pensou em seus pensamentos eternos e salvar o homem, estar com o homem, ser um salvador, de ser um curador. Então, quando ele pensou isso, ele estava só, ele é o eterno, então a sua mente esboçou
E ele se viu como um grande salvador na forma de um homem. Então, assim, ele criou o homem à sua imagem. O homem veio a pecar e Deus veio a tornar a ser o nosso salvador. Quem? É uma segunda pessoa? Não. Ele mesmo. Ele mesmo é o salvador. Pois, também Isaías 43, ele diz, eu sou o salvador e não há outro, né? Então, quando olhamos todo o desfecho, manifestação divina, Deus manifestando no meio dos homens, nascendo como homem, através da Virgem Maria, quando ele nasceu através daquela mulher, então, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, disse, né, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne. Ele se tornou um homem. Ele passou de criador, agora experimentando o lado humano que ele criara, fazendo parte da sua natureza, para sim ele poder salvar o homem. Salvar do quê? Do pecado que foi cometido lá atrás pelo pai Adão, que trouxe toda a queda à humanidade. Então agora Deus também nascendo de mulher, então ele foi chamado Filho de Deus. Mas Isaías disse que ele seria o quê? Emanuel. Emanuel, traduzido, você sabe, quer dizer Deus conosco. Então, o mesmo Deus que é criador, agora numa condição de filho, de homem, como homem, para salvar o homem. Então, aí, vemos que ele morreu, ressuscitou, né? E nós sabemos que este Jesus é Senhor. Ele é Deus. Então, as Escrituras assim afirmam, e as Escrituras assim declaram e informam para nós, não é uma segunda pessoa, não é terceira, ele é Deus. Deus mesmo. Deus manifestado em carne humana, salvando como um homem. Muitas vezes é difícil para a mente humana compreender. É porque nós somos limitados. E dentro da nossa limitação, nós desenvolvemos nossos pensamentos e o pensamento não passa do nosso limite. Então, muitas vezes, isso se torna difícil ver a manifestação de Deus. Mas, se tomarmos Deus, que é infinito, que é eterno, e deixar Ele trabalhar dentro de nós limitados, tirando as nossas limitações, assim Deus pode manifestar e mostrar-se a sua grandeza para nós e ainda em nós. Porque Ele é Deus e Ele sabe fazer estas coisas. Então é preciso que nós tenhamos fé, que creiamos no que a palavra de Deus disse, né? Então, as pessoas normalmente sabem que há o Espírito Santo, que tem o Espírito Santo. E nós não podemos dizer que Jesus é Senhor. Dizer que Jesus é Senhor é dizer que Ele é Deus, que Ele é o supremo Criador, porque é um único só que existe, não são dois. É apenas um só Criador. Há um só Senhor, e este é o Todo-Poderoso, o grande Criador dos céus e da terra. E quando nós atribuímos este senhorio àquele que foi homem, que nasceu da Virgem, morreu no Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e quando afirmamos que Ele é Deus, que Ele é Senhor, nós estamos dizendo que Ele é Deus. E em Deus não há três pessoas. Se houver três pessoas em Deus, nós contrariamos a palavra de Deus, porque Deus disse, eu sou o Senhor e não há outro. Então, se não há outro, nós temos o Senhor Deus, o grande Pai, Criador, e temos o Senhor Jesus, que é o Filho. Então, nós estamos tendo dois senhores, nós estaríamos ou estamos contrariando a Deus, pensando assim, desta forma. Mas se pelo Espírito Santo de Deus nós podemos dizer que Jesus é Senhor, isso é nada mais, nada menos, nós estamos declarando que Ele é Deus. Porque é um único Senhor, não é verdade? Então você pode conferir a Escritura,
Vamos conferir a Escritura? Deuteronômio, capítulo 32, no verso 39, Deus disse: vede que eu sou, e nenhum Deus comigo. Então ele é único, nenhum Deus pode estar mais com ele, porque ele é o único Deus e Senhor. Não há uma substanciabilidade, uma harmonia, não. No céu não há três dominadores, no céu há um único, e este é Deus poderoso. Ele disse: vede que eu sou, né? Eu sou o que? Deus, e mais nenhum Deus comigo. Então ele é só e não tem outro. E na carta de Judas, que é um único capítulo, Judas escreveu: e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Esse é o versículo 4. Então, se Deus é único e nenhum outro com ele, e quando negamos isso, negam a Deus único, dominador e Senhor nosso. Quando é que faz isso? Quem é ele? É Jesus Cristo. Quando negamos isto, quando fazemos de Jesus a segunda pessoa, o Espírito Santo uma terceira pessoa, nós estamos negando a Deus. Nós estamos negando o senhorio do Senhor Jesus, porque ele é Deus em uma forma humana para salvar a cada um de nós. Estas coisas, amados irmãos, é para nos ajudar a compreender a divindade e não estarmos enganados. O que é um engano? Você ser ludibriado. Quando alguém te engana, isso deixa a gente triste, né? Então, para que não fiquemos tristes a respeito de nossa salvação, todo ser humano pensa que após a morte, em seu prosseguimento de vida, a vida eterna. E a única maneira de termos a vida eterna, ela está em Deus. Então nós precisamos ter Deus. Por que é que precisamos? Precisamos entender, então, que nós precisamos de Deus para a vida eterna. Por quê? Porque quando houve o pecado, quando Adão e Eva pecaram, o homem foi separado, destituído da presença de Deus. Então o homem não pôde mais estar falando com Deus, ter um contato direto com Deus, porque ele pecou. A Bíblia diz que pecar é morte. Morte quer dizer separação. Então, quando o homem pecou, a Bíblia disse que ele morreria, ele morreu. Não é que o seu físico tombou e foi à terra, ele foi separado de Deus. E nós sabemos que com isso ocasionou também esta morte a este corpo humano que agora morre. Então nós sabemos que quando esse corpo morrer, for lançado ao pó, o nosso espírito voltará a Deus. Então teremos que ser julgados por Deus. E como é que podemos escapar do julgamento? É você crer em Deus, aceitando Ele como seu Salvador, tomando Ele em sua palavra, dentro do que Ele esclarece. Então, quando é esclarecido, você toma Deus e Deus habita em você. Então, aí você tem vida eterna. E você tendo vida eterna, então, é o próprio Deus dentro de você. Então, o seu corpo passará por um ato de morte, mas você tem vivido para Deus, a graça de Deus tem te sustentado, sustentando a cada um de nós. Então, quando sairmos deste corpo, nós estaremos em um novo corpo na presença de Deus. E isto nos livrará do grande e eterno juízo de Deus que acontecerá no futuro. Não é isso? Mas para isso, nós precisamos conhecer Deus em sua verdadeira palavra, em sua verdadeira manifestação, para que assim, então, nós possamos ser livres do pecado, ser livres da morte eterna, ser livre do pecado, deixar práticas errôneas, contrárias a Deus. Então isso nós vamos aprendendo com a palavra de Deus, e Deus vai esclarecendo em nossos corações aquilo que é errado, que é
que não agrada a Deus. Então, assim, Deus vai concedendo a nós sabedoria, graça, e assim nós vamos acertando a nossa vida com Deus, e quando partirmos está tudo certo com Deus, então assim adquirimos a eternidade, né? Então precisamos tomar Deus e conhecer que Ele é único, tomar Ele como segunda, terceira pessoa, isso é morte, porque é contrário à sua palavra, é a Bíblia que diz, né? O Senhor Jesus disse, eu não vim julgar o mundo, mas eu vim salvar o mundo. Mas ele disse, aquele que não crê em... Eu não vou julgar o mundo, mas aquele que não crê, não aceita minhas palavras, estas palavras que há de julgar nós, porque elas trazem vida e elas trazem a condenação. É da maneira em que nós podemos tomar Deus. É uma decisão em que cada pessoa pode fazer sobre sua vida. Que decisão? Em servir a Deus e conhecê-lo e tomá-lo de todo o coração. E podemos continuar com a nossa vida da maneira que está. Não tem problema nenhum. Deus deu livre-arbítrio. Só que Deus, Ele mostra o caminho, né? A sua palavra, para que assim nós possamos proceder segundo a sua palavra. E segundo a sua palavra, Ele é o grande Criador, Ele é o grande dominador, Ele é o Senhor nosso. Então, nós podemos ver ainda no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 3, que disse assim, não terás outro Deus diante de mim. O que é deuses? Tudo que excede além do nosso Senhor, do nosso Criador, do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo que é além dele é deuses. Se você crê qualquer outra coisa como um Deus, fora do Senhor, isso se torna deuses. Porque você tem Deus, o grande Criador, que é o nosso Deus, e qualquer outra coisa que você faz como Deus, então são dois, aí é deuses, e não podemos ter outro além dele. Agora mostrando, confirmando que ele manifestou em carne, e em carne ele foi reconhecido como Deus. Após a sua morte e ressurreição, se você toma o Evangelho de João, no capítulo 20, verso 28, você vai ver a situação de Tomé, quando Jesus se apresentou no meio dos discípulos e Tomé teve esta expressão de reconhecimento. Então Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Então ali, Jesus não podia ser outro Deus além do grande Criador. Tomé estaria ali, então, fazendo uma obra de idolatria. E o Senhor Jesus não aceitaria isso, porque ele era um grande profeta, ele era filho de Deus e ele era até mesmo o próprio Deus. Se ele não fosse o próprio Deus, ele não aceitaria essa anunciação, né, que Tomé fizera diante dele, Senhor meu e Deus meu. Então, Deus dá-se a conhecer a seus filhos. E é através deste conhecimento que nós podemos obter vida eterna. Mas nós não podemos dizer que Jesus é o Senhor e depois dizer, não, não é assim. Ele não é, ele é o Filho de Deus, ele é a segunda pessoa. Se isso está em nossa mente, se você pode tomar as Escrituras, estas Escrituras traz Deus e revela Ele a cada um de nós, ou seja, esclarece, e nos convida para uma vida santa e perfeita diante dele. Você pode dizer, é impossível. Não, a Bíblia diz que a todo que crê, tudo é possível. Deus, ele veio trazer algo para nós que talvez nós não conhecemos e pensamos que não damos conta. Agora, se Deus disse, é porque ele o faz estas coisas. Mas para ele trabalhar é preciso que nós creiamos nele. Então ele é o Deus Todo-Poderoso, Deus que se fez homem. A Bíblia diz que ele é Emanuel, é Deus conosco, não é segunda pessoa, né? O Espírito Santo não é uma terceira pessoa.
O Espírito Santo, ele é o próprio Deus, né? São João 4, verso 24, diz: Deus é Espírito. Deus é Espírito, não pessoa. O Espírito não é pessoa. Ele é Espírito. Então nós vemos que Deus é Espírito, como Ele é Santo. Se Ele é Espírito, Ele também é Santo. Então Ele é o grande Espírito Santo. Este Espírito Santo, que é o Deus eterno, é o que fez sombra sobre Maria e ela ficou grávida. Não é isto? Então este é o Espírito Santo. E se Jesus é Filho de Deus, se nós separarmos assim, ó, Deus, uma pessoa, o Espírito Santo é outro, a Bíblia diz que Jesus é Filho de Deus, mas Maria ficou grávida do Espírito Santo. Então poderíamos perguntar, mas quem é o pai de Jesus? É o Espírito Santo ou é Deus? Não, a Bíblia declara que o Espírito Santo é Deus. Então, para nós, Jesus é Filho de Deus, Jesus é Filho do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que envolveu Maria. E neste envolvimento, então, veio a gravidez e veio o nascimento de Jesus. Então nós podemos entender que o grande Espírito Santo, nada mais, nada menos do que o nosso grande Deus Criador. Agora, esse Deus grande Criador, ele estava manifestado em carne, vamos repetir. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus se fez carne e habitou entre nós. Então nós vemos muitas situações dentro da Bíblia que Jesus, ele mesmo estava e afirmou que ele era Deus. Então precisamos de ler as Escrituras e conhecer as Escrituras, né? No Evangelho de João, no verso 18, no capítulo 1, está escrito, né? Porque o homem nunca viu a Deus. Ninguém nunca viu ao Senhor. Porque Deus é Espírito. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então Deus agora sendo conhecido e manifestado de uma forma humana como Salvador e morrendo por nós. Quando ele morreu, né, o Senhor Jesus, ele apareceu ao meio dos seus discípulos, e ele disse em Mateus 28, no verso 18, ele disse: todo poder é me dado nos céus e na terra. Então, todo poder, o que é todo poder? Pai, Filho e Espírito Santo, agora foi colocado em Jesus, foi dado a ele toda a autoridade divina. Então, esta autoridade nós podemos ver também em Colossenses 9, né? É capítulo 2, verso 9, habitando, porque Paulo disse assim, ó, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então agora corpo, Deus é espírito, mas agora um corpo onde Deus o ressuscitara e onde Deus habita e onde foi colocado toda a autoridade divina. Porque naquele corpo, quando o homem pecou, então Paulo disse em 2 Coríntios 5,19, ele disse assim, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então Deus estava reconciliando o mundo não com Jesus, mas consigo mesmo. Então ali estava Deus, de uma maneira humana, salvando a cada um de nós. É onde Deus caminhou nesta terra e falou com seres humanos e trouxe a salvação para nós. Então cabe-nos a crer nas Escrituras que afirmam que Deus é o único e dominador e Senhor nosso. E qual é o seu nome? É Jesus Cristo. Então Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Isto está escrito no livro de Judas. Se você quiser, você pode ler lá no livro de Judas, no último versículo que há lá, né? Porque é assim que as Escrituras nos informam. Então, se você tem o Espírito de Deus dentro de você, você jamais negará o senhorio
de nosso Deus. Você não fará dele 2, 3 pessoas. Você vai reconhecê-lo sempre como o grande Senhor e o Deus eterno, o nosso Salvador, aquele que nos criou, aquele que andou conosco e hoje ele está em nós. Ele é o Espírito Santo e ele vive em mim e você, porque a Bíblia diz também que nós somos templo do Espírito Santo. E se ele vive em nós, então ele traz todo esse esclarecimento. Então, com esse esclarecimento, você tendo o Espírito Santo, não tem jeito de dizer que Jesus é anátema, que Jesus é maldito, né? Mas você pode dizer que Jesus é o Senhor. Agora você afirmará isso com todo o seu coração, atribuindo esse senhorio, reconhecendo que ele é o Senhor, que ele é o Todo-Poderoso, Deus encarnado e hoje Deus em nós, para nos transportar para a eternidade e estarmos diante dele eternamente. Então ele é o único dominador, que ele possa dominar a nossa vida, através do seu Espírito Santo, no seu trabalho, em todo lugar. Deus te abençoe, que a graça de Deus te sustente a todos os dias com o alimento espiritual que é a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe a você, o seu trabalho e todo o seu afazer. Amanhã, em nome do Senhor Jesus, teremos mais um pouquinho, né? Deus te abençoe, tenha um bom dia, é a minha oração, que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.